Felipe, toda vez que eu clico em login com o Google, eu só vejo um botão e pronto, estou dentro. Mas o que diabos acontece por trás disso em milissegundos? Parece mágica, mas é uma coreografia muito bem ensaiada entre dois protocolos. O primeiro é o OAuth 2.0, que cuida da autorização, ou seja, de conceder acesso limitado a recursos sem expor sua senha. O segundo é o OpenID Connect, também chamado de OIDC, que adiciona a camada de autenticação em cima do OAuth, permitindo que o aplicativo descubra quem é o usuário. Peraí, OAuth e OIDC não são a mesma coisa? Eu sempre ouvi falar como se fossem sinônimos. Esse é o erro mais comum da área, Cody. O OAuth 2.0 sozinho nunca foi criado para provar identidade. Ele foi criado para permitir que um app acesse algo em seu nome, como sua agenda, seus contatos ou seus arquivos, sem precisar da sua senha. O OIDC aproveita toda a infraestrutura do OAuth e adiciona um token específico de identidade, chamado ID Token, que prova quem foi autenticado. Usar o OAuth puro para autenticação é uma receita clássica para falhas de segurança. Entendido. Então no login com o Google, os dois trabalham juntos. Por onde começa esse fluxo? O fluxo mais usado para aplicações web é o Authorization Code Flow, ou fluxo de código de autorização. Tudo começa quando o usuário clica no botão de login. Nesse momento, o aplicativo não autentica ninguém diretamente. Ele monta uma URL muito específica e redireciona o navegador para o servidor de autorização do Google. E o que vai dentro dessa URL? Parece que tem muita coisa acontecendo aí. Vão vários parâmetros críticos. O Client ID identifica qual aplicativo está pedindo o login. O Redirect URI informa para onde o Google deve enviar a resposta depois. O Response Type normalmente vai como code, indicando que o app quer receber um código de autorização. E o Scope define o que está sendo solicitado. Quando o escopo inclui OpenID, isso sinaliza que além de autorização OAuth, também queremos autenticação via OpenID Connect. Vale detalhar os escopos, porque cada um tem uma responsabilidade clara. O OpenID ativa o protocolo OIDC e é obrigatório para receber o ID Token. O Profile libera dados básicos como nome e foto de perfil. O e-mail libera o endereço de e-mail do usuário, e dependendo do provedor, a informação sobre ele ter sido verificado ou não. Aí o usuário cai numa página do Google, certo? Ele sai completamente do app? Exatamente. E isso é intencional por razões de segurança. O navegador sai temporariamente do seu aplicativo e vai para o domínio do Google. Se o usuário ainda não estiver autenticado, o Google exige login. Depois, exibe uma tela de consentimento mostrando quais informações o app quer acessar. Isso é fundamental. O usuário autentica com o Google e autoriza o seu aplicativo a receber certos dados. São dois apps distintos acontecendo ali. E se o usuário aprovar, o Google manda os tokens direto de volta? Não. E esse é um ponto crucial de segurança. Se o usuário aprovar, o Google redireciona o navegador de volta para o Redirect URI do aplicativo. Mas o que ele manda nesse momento não são os tokens finais. Ele manda um Authorization Code, que é temporário, de uso único e com vida muito curta. Os tokens reais ainda não foram entregues. Por que esse intermediário? Por que não mandar logo os tokens de uma vez? Porque isso reduz drasticamente a exposição. O Authorization Code sozinho não serve para chamar API nenhuma e não identifica o usuário por si só. Ele funciona como um comprovante temporário que precisa ser trocado em um canal mais seguro, que é a comunicação direta entre o back-end do aplicativo e o servidor do Google.
Assim, os tokens reais nunca ficam expostos em URLs de redirecionamento, nem no front-end. Faz sentido. Então, quando o back-end recebe esse código, o que ele faz com ele? O servidor do aplicativo faz uma requisição direta ao endpoint de token do Google. Nessa chamada, ele envia o Authorization Code, o Client ID, o Client Secret, que é um segredo que só o servidor conhece, e o mesmo redirect URI usado antes. O Google então valida se esse código foi realmente emitido para aquele cliente, se ainda não expirou, se não foi reutilizado e se o redirect URI confere com o registrado. E se estiver tudo certo, o Google finalmente devolve os tokens? Sim. Os dois artefatos mais importantes são o Access Token e o ID Token. O Access Token é o elemento clássico do OAuth 2.0. Ele representa permissão e permite que o seu aplicativo acesse APIs do Google em nome do usuário, dentro dos escopos aprovados. Já o ID Token é o coração do OpenID Connect. Esse é o token que afirma a identidade de quem foi autenticado. Qual é a diferença prática entre eles no dia a dia de quem desenvolve? A diferença é fundamental, e confundir os dois causa vulnerabilidades sérias. O Access Token é para APIs. Ele representa permissão. Se você quiser buscar dados adicionais do Google, é ele que entra no cabeçalho Authorization da requisição. Já o ID Token é para o seu aplicativo confiar na identidade do usuário. Ele representa autenticação. Usar o Access Token para identificar o usuário é um erro arquitetural clássico e perigoso, porque ele não foi feito para isso. Esse ID Token, ele é só uma string qualquer? Ou tem alguma estrutura? Ele tem uma estrutura bem definida. Normalmente é um JWT, JSON Web Token. Isso significa que ele é composto por 3 partes codificadas separadas por pontos, com uma assinatura criptográfica no final. Dentro dele, existem os claims, que são declarações sobre o usuário e sobre o próprio token, como o issuer, identificando quem emitiu, o audience, indicando para qual app foi emitido, o expiration time, e dados do usuário como sub, nome, e-mail e foto, dependendo dos escopos concedidos. Mas o app pode simplesmente pegar esse token e acreditar no que está escrito nele? De jeito nenhum. Receber um token não é suficiente. O aplicativo precisa validar o ID Token antes de confiar em qualquer coisa dentro dele. Primeiro, ele verifica a assinatura usando as chaves públicas do Google, o que garante que o token foi realmente emitido pelo Google e não foi adulterado no caminho. Depois, checa se o token não expirou com o campo XP. Também valida se o audience, o campo Audi, é exatamente o Client ID do seu próprio app. E confirma se o issuer, o campo ISS, é o provedor esperado. Por que a validação do audience é tão crítica? O token não é válido de qualquer jeito? É exatamente aí que mora o perigo. Sem validar o audience, seu sistema poderia aceitar um ID token legítimo, assinado pelo Google de verdade, mas que foi emitido para um aplicativo completamente diferente. Imagine um atacante que obtém um token emitido para outro Client ID e o apresenta ao seu sistema. Sem checar o AUD, seu app aceita um token que nunca foi destinado a ele. É como aceitar um crachá autêntico, mas do prédio errado. E depois que tudo está validado, o app finalmente sabe quem eu sou. Mas qual campo ele deve usar como identificador do usuário? O campo mais importante para isso é o sub, de subject. Ele é o identificador estável e único do usuário naquele provedor. O e-mail pode mudar. O nome pode mudar. A foto também muda. Mas o sub foi projetado para identificar aquela conta de forma consistente ao longo do tempo. O seu sistema deve usar esse identificador como vínculo principal entre a conta local e a conta do Google.
Então o app pega o sub, encontra ou cria uma conta, e aí o que acontece? Depois da validação, o aplicativo busca no banco de dados se já existe um usuário associado àquele sub do Google. Se existir, autentica essa conta. Se não existir, cria um novo registro local com nome, e-mail e foto como dados iniciais. A partir daí, ele cria uma seção própria do sistema, geralmente um cookie de seção ou um token interno. E é aqui que o papel do Google termina na maioria dos casos. Então, depois que eu entrei, o Google não fica envolvido o tempo todo enquanto eu uso o app? Correto. O Google participa da autenticação inicial e, se necessário, do acesso às APIs dele via Access Token. Mas o seu aplicativo mantém uma seção local própria. Isso é importante entender. A identidade vem do Google, mas a autorização interna do seu sistema, como permissões de administrador, plano de assinatura ativo ou preferências do usuário, continua sendo responsabilidade exclusiva da sua aplicação. Você mencionou antes um parâmetro chamado state na URL. Para que serve esse cara? O state e o PKCE são os dois mecanismos de segurança modernos que fecham as brechas mais comuns nesse fluxo. O parâmetro state protege contra ataques de CSRF do fluxo de redirecionamento. O aplicativo gera um valor aleatório antes de mandar o usuário para o Google e verifica se esse mesmo valor retorna no callback. Se não conferir, o fluxo é abortado. Já o PKCE, que se pronuncia PIXE, adiciona uma prova criptográfica vinculando a etapa de autorização à troca do código por tokens, eliminando o risco de um atacante interceptar o Authorization Code e usá-lo. Então, aquele clique simples no botão esconde uma quantidade absurda de etapas. Muita coisa acontece naqueles milissegundos. Existe o redirecionamento do navegador com parâmetros precisos, autenticação do provedor, exibição de consentimento, emissão de um código temporário, troca segura no back-end com Client Secret, recebimento do Access Token e do ID Token, validação criptográfica de assinatura, audience e expiração, e, finalmente, a criação de uma seção local. Tudo isso para que o usuário sinta apenas que clicou em um botão e entrou. E a grande vantagem para o usuário é não precisar criar mais uma senha em mais um site. Exatamente. Esse é um dos maiores benefícios práticos. O usuário reutiliza uma identidade já existente e o aplicativo evita armazenar mais uma senha, o que reduz atrito no onboarding e também parte da superfície de ataque. Mas esse benefício só se concretiza quando a implementação respeita o protocolo, valida os tokens corretamente e entende com clareza a diferença entre autorização e autenticação. Ficou cristalino. OAuth 2.0 abre a porta certa para acessar recursos e o OpenID Connect diz com precisão quem acabou de entrar por ela. Perfeito. Cody, agora eu quero saber de você que está assistindo. Você já implementou login com o Google no seu projeto e encontrou algum problema inesperado? Conta nos comentários, porque na próxima vez a gente pode mergulhar exatamente na parte que mais gera dúvida.